nem 30 anos completaram e perderam as suas vidas. Que o Senhor conserve, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes, que eles possam crescer na casa do Senhor, né, que eles possam, mais para frente, exercer as funções que o Senhor os destinou, né, como líderes, como pastores, né, como irmãos do círculo de oração, talvez dirigindo o círculo de oração, né, que eles possam vivenciar. Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, gratidão por estar aqui com os irmãos. Existe a minha alegria de estar aqui cooperando com os irmãos num trabalho tão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã nos antecedendo falou com relação à sua juventude, tantas notícias, e existe uma resposta para tudo isso. Existe. Efésios capítulo número 6, versículo 1 ao 3. Tem alguns livros que a gente pouco manuseia, né? Mas é uma palavra confrontar. Mas o Evangelho é isso, irmão. O Evangelho não é para massagear o nosso ego. O Evangelho é para trazer transformação. É para nos confrontar para uma vida de crescimento, de vitória e de bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto o sapato não apertar, não vamos identificar que precisamos consertar alguma coisa. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler então? Eu vou ler o versículo primeiro, os irmãos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Amém? Amém. Tome o seu assento. Louvado. É a chave para o sucesso. Lembrando, amados irmãos, jovens, adolescentes, que a vida é uma viagem. Nós precisamos entender alguma coisa. E essa coisa não é muito fácil. Nunca foi fácil obedecer. Você que dirige sabe. Você está com pressa, chega no semáforo e está vermelho. Eu estou com pressa, o que eu faço? Quem está entendendo? Não é assim? E alguns dizem, eu estou indo embora. E acabam muitas das vezes perdendo a vida por desobedecer um sinal de trânsito. E a Bíblia, irmãos, ele tem uma receita. Por que o Senhor colocou nos 10 mandamentos esse texto? Honra teu pai e a tua mãe para viver longos dias sobre a terra. Por que ele colocou isso? É porque quando o jovem, quando a jovem, quando o adolescente, quando o filho, ele honra seu pai, independente de idade, ele está dizendo, em outras palavras, eu vou viver muitos anos sobre a terra. Eu serei próspero, eu serei abençoado, porque é uma lei, isso é um mandamento, isso é uma ordem. E aquele que submete, aquele que desce à altura da obediência, ele pode esperar, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir situações adversas, mas vai chegar o momento da bênção chegar na vida dele, na mão dele, e ele vai poder, o Senhor vai poder cumprir na vida dele o que está escrito nesse texto com relação à obediência. Agora, irmãos, toda vez que a gente é convocado a obedecer, a gente é confrontado no nosso eu, a gente é confrontado nas nossas decisões, a gente é confrontado naquilo que a gente acha que é certo, e muitas das vezes o obedecer se torna um sacrifício. Mas é melhor sacrificar, irmãos, é melhor obedecer ao Senhor Deus, aleluia, do que muitas das vezes correr o risco de pagar um alto preço. E a gente observa porque que muitas pessoas estão vivendo um tempo de
fracasso, de tristeza, de choro, de perdas, de angústias, de depressão, de engano, traições e muitas outras coisas. Por quê? Porque eles decidiram aí na contramão do que está escrito na Bíblia. Muitas das vezes o pai diz: meu filho, não quero que você faça isso, ou vá a tal lugar. E ele diz: não, eu vou porque eu acho que eu devo ir. E ele quebra esse mandamento. Quando ele quebra esse mandamento, ele fica uma presa fácil para a ação do inimigo, para o inimigo entrar com veracidade e talvez destruí-lo de uma forma definitiva. Daí as notícias, pessoas perdendo as suas vidas em tenra idade. Por quê? Porque não conseguiram obedecer aquilo que o Senhor predestinou, porque o pai é uma autoridade sobre o filho. Aleluia. A gente muitas das vezes, eu tenho até uma experiência que eu quero compartilhar. Eu tinha mais ou menos de 11 a 12 anos, e eu fiz pelo menos 3 experiências com relação a obedecer, e eu recordo isso, nunca saiu da minha cabeça. E eu recordo que a minha mãe disse: não faça essa situação, que era justamente o quê? A gente morava no sítio, e a gente tinha vários teçados, facão, e a gente, como pequeno, tinha aqueles facão pequeno, né? E a mamãe, um certo dia, disse: olha, guarda esse teçado, que é a nossa linguagem, né? Não vá cortar a árvore, não vá cortar essa madeira. E aí eu deixei passar um momento, alguns minutos, deixei com que fizesse com que ela esquecesse aquilo, e eu fui devagarzinho ali, peguei e fui cortar aquela madeira, e aí eu acertei meu dedo, e até hoje eu tenho uma marca. Quando a mamãe olhou para mim com sangue derramando no dedo aqui, e eu disse: eu acabei de falar que não era para você fazer isso é desobediência. E a sequência você já sabe, né? É peia mesmo, daquela boa. Depois foi enrolar um pano no dedo para estancar o sangue. E aí, irmãos, a gente observa que a desobediência, ela é uma porta muito larga que está aberta para muita gente entrar. Só que muitos, eles entram e não saem mais. A obediência é como se fosse um caminho estreito, cheio de ladeiras, cheio de pedras, cheio de obstáculos, mas o certo é que ele traz no final disso tudo coisas maravilhosas, coisas lindas, coisas gloriosas. Agora, a desobediência, a gente não precisa ir longe, só mais ou menos uns 5 quilômetros daqui de onde nós estamos, que tem mais ou menos umas 11 ou 12 casas de detenção, e lá guarda algumas pessoas que com certeza, com poucas palavras, você vai descobrir que eles foram rebeldes, foram desobedientes em algum momento da sua vida. Existem situações, irmãos, que talvez agora para o jovem, para o adolescente que está nos ouvindo, você pode até ignorar, talvez você possa até desconsiderar essa importância, mas quando chegar no momento oportuno, você vai dizer assim: poxa, se eu tivesse obedecido meu pai e a minha mãe, se eu tivesse obedecido a Deus, se eu tivesse obedecido a palavra, se eu tivesse obedecido uma pessoa mais experiente, por que não dizer isso? Não é verdade? E a minha vida seria diferente. Existem situações que muitas pessoas, elas não conseguem ter essa graça, essa ousadia, essa força para dizer em que momento, em que ponto elas erraram. E muitas das vezes elas aguardam aquilo para si, porque é uma situação desagradável. Mas toda vez que você obedece, você acrescenta dias de vida e de bênção na sua vida. Aleluia. Existem situações que a mãe disse para o filho: fulano, não vá para tal lugar.
ele fez como eu fiz naquele tempo, deixei um pouco, a mãe esqueceu um pouco e pegou o atalho e foi até o local. E aí a gente só recebe, as pessoas só recebem a notícia de que aquele foi o último lugar que aquela pessoa foi, porque foi ceifada a sua vida. A desobediência, irmãos, é tão forte, é tão terrível, que elas marcam as pessoas para toda a sua vida. Agora, a obediência, irmãos, ela marca a pessoa para toda a sua vida no sentido positivo, no sentido extraordinário. Sabe por quê? Porque é o Senhor que assegura, aleluia, a bênção para os filhos. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aleluia, bendito seja Deus. Se você fizer uma entrevista, e agora recordo que na escola bíblica dominical, não recordo do ano, mas a história diz o seguinte: nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com 1.290 pessoas que não tinham o costume, não tinham a decisão em suas vidas de obedecer a seus pais, às autoridades e nem a palavra de Deus. E o resultado foi estrondoso. Sabe por quê? Porque dessas 1.200 e poucas pessoas que foram pesquisadas, 400 e poucas pessoas eram presidiárias, outras 190 e poucos eram homicidas, outros foram ladrões. Então, uma pesquisa assim horrível. Pesquisaram uma outra família que tinha como princípio obedecer a Deus, obedecer aos seus pais. 687 pessoas. Dessas todas tinha 3 vice-presidentes dos Estados Unidos. Aleluia. Destas 600 e poucas pessoas tinham 27 reitores de universidades. Tinha 200 e poucos professores. Eu não recordo agora da quantidade de médicos que tinha nessa família. Então vejam bem o que eu vou dizer. Metade. Esta palavra, confesso aos irmãos que me trouxe muita preocupação quando eu comecei a estudar. E eu digo, meu Deus, eu até marquei uma outra palavra para me ministrar aqui agora mesmo. Mas quando a irmã nos antecedendo falou, eu digo, meu Deus, o desarmar um ambiente, condições, vai lhe proporcionar situações que vai te empurrar para a realização daquele projeto. Sabe por quê? Porque você decidiu obedecer. Você decidiu obedecer ao Senhor. Você disse não para algumas coisas que parecia bom para você, mas disse sim para Deus, disse sim para a orientação da sua família e seus pais. Você decidiu, aleluia, amar em detrimento de odiar. Você vai decidir em acolher em detrimento de rejeitar. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando a gente obedece, as portas elas vão se abrir automaticamente. Aleluia, porque é Deus cumprindo uma promessa feita, aleluia, para cada um daquele que se submete a obedecer. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem dificuldade em assim fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque fazer o errado é mais fácil. Fazer a coisa estranha é mais fácil do que obedecer, do que fazer o certo, do que cumprir os compromissos, do que honrar, aleluia, respeitar. Porque hoje na atualidade, quando você se aproxima do seu pai e toma a bênção dele, benção papai, benção mamãe, dá aquele abraço, se aproxima, para algumas pessoas é estranho, para algumas pessoas isso é do passado, isso é cafona, mas toda vez que você dispensa meu pai, ele diz, Deus te abençoe. Olha que ministração, olha que palavra profética. Olha, o meu pai geralmente diz assim, Deus te dê fortuna. Olha só que coisa interessante. Outros dizem, Deus te ilumine, Deus te proteja, Deus te ajude, Deus cuide de você.
Aleluia. Então, irmãos, muitas das vezes quando você chega, eu até ouvi agora de uma pessoa que disse assim: eu estou me acostumando com isso agora. E eu disse, eu compartilhei com a Cleide, o que é me acostumando? É que quando você chega, aí a Radassa já dá aquele abraço, aquele beijo, bença vovô, bença vovó, e aí isso é novo para muita gente. E eu ouvi agora esses dias, disse, eu estou me acostumando com isso. E eu disse, isso é bom, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque você está sob a autoridade de alguém. Toda vez que o teu pai e a tua mãe, pode você estar casado, ter família, ter tudo, mas toda vez que teu pai e a tua mãe lembra de você, diz, meu filho, ei menino, não é assim? Imagine Deus, quando você se submete à vontade do Senhor, o Senhor nos trata com diferença, o Senhor nos chama para si, o Senhor nos cuida como filho, louvado seja o nome do Senhor. Toda vez, irmãos, que a gente se submete, se humilha e desce na dimensão da humilhação e considera Deus como nosso Pai Supremo, nós estamos abrindo uma porta de ministração dele, e ele muitas das vezes a gente sem merecer, aleluia, mas por conta de que a gente está procurando ser obediente ao Senhor e honrar a Deus, o Senhor nos coloca em lugares, o Senhor nos dá coisas, o Senhor nos proporciona um momento, o Senhor abre situações que a gente nem imagina. Sabe por quê? Porque Ele está abençoando aquele que está buscando obedecê-lo. Louvado seja Deus. E é tão honroso, irmãos, é tão lindo, irmãos, para um pai que vê o seu filho crescendo com saúde, crescendo bonito, saudável, conquistando, se casando e tendo a sua família, conquistando um bom emprego, sendo um bom empreendedor, um empresário, um obreiro. Olha o que a irmã falou aqui, que eles possam crescer e eles possam ser obreiros, pastores. Aleluia. Mas, irmãos, só vamos alcançar isso, sabe quando? Quando nós se submetermos à vontade do Senhor. Quando a gente parar e ouvir um conselho e estar atento àquela orientação. Meu pai, analfabeto, só sabia desenhar o nome dele, mas ele dizia assim: meu filho, sempre ande com alguém melhor do que você. E existe um ditado: sempre fique debaixo da árvore que tem sombra. Existem algumas coisas, irmãos, que a gente pode ignorar como jovens. Ah, mas hoje não é, a vibe não é essa. Repreenda esse negócio, diga: eu quero é ter vida e vida com abundância. Repreenda esse negócio não tem nada a ver. Repreenda isso, tem tudo a ver. Eu quero é ser abençoado, eu quero é ser uma bênção na terra. Louvado seja Deus. Ah, mas por que tu não faz isso? Porque o Senhor tem ciúme de mim, isso não agrada a Deus. Aleluia. Sabe o que eu vou dizer agora para vocês? Pela misericórdia de Deus, eu frequentei um banco de faculdade, e naquele dia, escutem bem, eu já estava com 34 anos, e naquele dia a professora de psicologia perguntou 4 perguntas, fez 4 perguntas, e dentre elas tinha a seguinte, que mais marcou a sua vida. Irmãos, eu comecei a tremer assim. E aí os colegas começaram a dizer: não, foi o dia que a minha filha nasceu. Outros disseram assim: foi o dia que eu me casei. Foi muito marcante aquele dia. Outros disseram: olha, começaram a dizer, e
E ele começou pela fila na sala de aula assim, veio, e eu era da última fila. E aí quando chegou em mim, eu estava a ponto de ficar de pé. E eu digo, o que foi que mais marcou minha vida, professora? Foi o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí todo mundo olhou para mim e disse, o que você gostaria de fazer? Eu digo, eu gostaria de fazer aquilo que ninguém ainda fez. É mesmo? E aí todo mundo ficou assim doido, olhando para mim. E a partir daquele dia, quem orava na sala de aula era eu, pela misericórdia de Deus. Mas sabe o que é? Eu honrei ao Senhor e o Senhor me honrou naquele lugar. Louvado seja Deus. Depois desse tempo todo, irmãos, algumas pessoas que eram de uma vida difícil, por que não dizer de uma vida torta, de maré, ela aceitou Jesus e se tornou uma missionária. Louvado seja. Ela congregava, estudava junto comigo lá na Unir. Então, jovem, se você quer ter uma vida de prosperidade, de crescimento, de vitória, seja obediente aos seus pais, honre eles, honre a Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que vai dizer assim: estão todos reunidos, mas ainda está faltando o menor. Talvez você seja o menor da turma, ninguém te considera, mas você honra o rei. Ninguém dá nada por você, mas você honra o Senhor. Aí o Senhor diz, dá licença, cadê o menor da turma aí? Eu estou procurando o menor porque ele me honra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as pessoas olharem para você e menearem a cabeça e dizerem, você não vai chegar a lugar nenhum, para você não vou chegar, mas eu honro ao Senhor e Ele vai me colocar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, jovens e adolescentes, nós todos aqui presentes precisamos entender: sem honrar a Deus, ninguém chega a lugar nenhum. E honrar é um princípio, aleluia. E quando você honra a Deus, você honra o nosso irmão aqui de cabelos grisalhos. Se ele falar alguma coisa, eu não vou ter que ouvir, porque ele tem uma experiência, ele já passou por onde eu estou passando. Meu pai, sabe o que? Ao longo dos anos eu descobri, quando ele dizia assim, ande com alguém melhor do que você, eu nunca tive amizade que fosse mais jovem do que eu, sempre foi com mais idade, porque eu sabia que saía alguma coisa boa daqui. Eu vim para Rondônia em 1991, morei com meu irmão, comecei a estudar no Major Guapindaia. Eu tinha 19 anos e 3 meses, e eu tinha um amigo que estudava na minha sala, João Normando, já tinha seus 35 anos, ele era o meu amigo da sala. Os outros colegas da sala, tudo da mesma idade, mas eu não tinha amizade com ninguém, eu tinha amizade com ele, porque eu entendi que ele tinha uma palavra boa que podia somar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu não posso agir dessa forma porque eu vou ser tirado do grupo. Não interessa, é melhor você ser tirada do grupo, sair fora do movimento, do que você se envolver e fazer parte do filho pródigo. Daqui a pouco está lá jogado na bagaceira, lascada, situação difícil, e aí você vai desejar voltar para a casa do pai. E agora, como eu vou voltar? O que vão dizer de mim? Quem está entendendo, diga amém. Então, se Deus está trazendo uma palavra para você hoje, então cuidado, sabe por quê? Porque Deus não tem inocente. Aleluia, ninguém por inocente, Ele avisa antes. Ei, presta atenção, olha essa companhia, essa amizade, esse negócio aí não está certo. O Senhor avisa, e a Bíblia registra, irmãos, sabe por quê? Porque vamos para a Bíblia, é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os jovens e adolescentes sejam salvos antes da destruição
destruição. Sabe por quê? Porque o diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que eu estou citando os jovens adolescentes? Sabe por quê? Os jovens adolescentes estão na fase de crescimento, é novidade todo dia, é o inimigo armando ciladas, é o inimigo agindo de uma forma sorrateira, trazendo novidade, e aí a pessoa com pouca experiência, com pouca maturidade, com pouco entendimento, e muitas das vezes não está dando atenção àquilo que a mãe, àquilo que o pai, àquilo que o pastor, aquilo que Deus através dos seus profetas está ministrando. Aí ela é levada a ir para caminhos que não vão, aleluia, edificar a sua vida, e muitas das vezes caminhos que não tem mais volta. Nós conhecemos muitas pessoas. Ele disse no Salmo 139, diz assim: antes que saia uma palavra dos nossos lábios, o Senhor conhece todas elas. Aleluia, bendito seja Deus. Então cada um de nós estamos sendo advertidos pelo Senhor, sendo orientados pelo Senhor, sendo alertados pelo Senhor nessa reunião. Sabe para quê? Para lutarmos e sermos obedientes ao Senhor. Louvado seja Deus. Não importa, aleluia, a nossa idade, mas a partir do momento que você honra alguém, você é honrado também. Aleluia. A partir do momento que você ouve um conselho bom de alguém e você entra por aquele caminho, você pode se preparar que bênçãos de Deus vai acontecer na sua vida, e você vai ser um canal de bênção. Louvado seja Deus. Talvez você ainda não foi abençoado tal qual você gostaria. A gente renunciar algo para glorificar o nome do Senhor, aleluia, e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Então, irmãos, obedecer é a chave para o sucesso, aleluia. E as nossas decisões, quando nós baseamos em obediência, é maravilhoso. Quer ver uma coisa? Eu estou falando, irmãos, de experiências minhas, porque eu podia falar de outras pessoas, mas é bom falar da gente, daquilo que a gente vivenciou. Muitas das vezes, na minha vida, muitas das vezes, eu chegava para minha mãe: mamãe, eu estou querendo fazer isso, isso, isso. Aí ela ouvia, analisava e dizia assim, assim, assim. E ela riscava e eu cortava. Louvado seja Deus. E eu já fiz 53, já estou vendo o filho dos meus filhos. Aqui é uma meta, está aqui. E eu tenho alguns quilômetros para rodar ainda pela frente aí, conforme está escrito na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que procura obedecer ao Senhor, aos seus pais, eles vão ser prósperos, vão viver muito dia sobre a terra, vão ser abençoados e serão bênçãos também de Deus na vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ah, mas eu não consigo obedecer. Então clama a Jesus, ora, chora e diga: Senhor, mesmo eu não querendo obedecer, me ajuda. Eu tenho uma experiência da desobediência, tem mais duas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: desobedecer não é bom não, tá? Agora, obedecer é assim. Quer ver uma coisa? O pai, estou encerrando, o pai tem 2 filhos, aquele que é mais obediente e aquele que é meio traquinho. Toda hora tem que dar um corretivo, tem que chamar lá Provérbios 23, tem que dar uma chamadinha na criança. E aí, sabe o que eu vou dizer para você? O pai, quando vai em algum lugar, ele vai trazer 2 presentes. Vamos ser sinceros aqui. O Pedro é mais animado. Qual é que vai ter o melhor presente dos 2? Irmãos, isso é literal. Nós que somos humanos, mais alegria, mais honra, mais... É incrível. Pedrinho recebe esse aqui, é presente do mesmo jeito, mas ele vai ficar sempre em segundo plano. Ei, quem é obediente sempre diz assim: ei, sempre o telefone toca. Agora, na era do Pix, vou mandar uma bênção aqui para aquele varão lá, aleluia. Para aquele outro, vou mandar uma meia bênção, que ele não está muito merecendo não. É verdade ou não é? Então, irmãos, vamos ficar na obediência, na sombra, na dispensação do Senhor. Sabe por
por quê? Porque o Senhor conhece cada um de nós. E aí a gente estando assim, seremos grandemente abençoados. Ficamos de pé por vontade em nome do Senhor Jesus. Possa ser contrária à tua vontade. E assim, meu Deus, despede-nos em paz com os nossos lares e nos abençoa. E tudo te pedimos agradecendo no nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre, todos os dias. Amém.